Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Gente, fiquem em casa, se cuidem e muito em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Pessoal, a nossa primeira aula desta segunda unidade, vamos trabalhar a história do Brasil, um dos assuntos mais importantes da nossa história, que foi a Era Vargas. Quando nós trabalharmos a Era Vargas, eu quero falar para vocês que Getúlio Vargas, ele governou o Brasil de 1930 a 1945, 15 anos, né, de Era Vargas, de governo de Vargas. Depois ele retorna em 1950 até 1954. Mas nessa aula de hoje, nós vamos nos deter à primeira parte do governo de Vargas, que é de 1930 a 1945. Claro, não vai dar tempo de trabalhar tudo hoje, mas vamos iniciar trabalhando a ideia do golpe de 1930, quando Vargas chegou ao poder. Porque até então o Brasil era governado por uma república chamada República do Café com Leite. Ora, pessoas do Partido Paulista e ora pessoas do Partido Mineiro. Então havia um acordo entre paulistas e mineiros para se alternarem no poder. O Partido Republicano Paulista, até então, naquela época, governado, liderado, né, porque quem estava no governo, como presidente do Brasil, era o Washington Luiz, e nas eleições seguintes, quem deveria ser apoiado seria um candidato mineiro. Porém, o Washington Luiz, ele não vai apoiar o mineiro. O Washington Luiz, ele decide apoiar para estar no governo, na eleição, um paulista chamado Júlio Prestes. E aí vai começar o grande problema, porque os mineiros, eles vão sair, não é, desse jogo, dessa alternância, e agora seria uma nova fase, onde o Washington Luiz decidiu apoiar o candidato Júlio Prestes. Então, os mineiros, junto com Getúlio Vargas, com os gaúchos e com os paraibanos, com João Pessoa, eles vão formar uma outra chapa para concorrer. Mas mesmo assim, quem ganhou as eleições foi o Partido Republicano, e Júlio Carlos Prestes foi eleito. Porém, houve uma contestação, não é, da vitória de Júlio Carlos Prestes, aliás, de Júlio Prestes, tá? E foi contestada pela Aliança Liberal. E daí houve várias acusações e tudo mais. Então a Aliança Liberal passou a divulgar a ideia de que houve um golpe de Estado e que precisava derrubar aquele regime considerado corrupto. Então praticamente vários estados do Brasil, como o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba. Então, todos esses também nesse processo, né, com a Aliança Liberal, que passou a divulgar a ideia de que houve um golpe. E daí, gente, o estopim para isso foi quando houve um fato que mais tarde é afirmado não ter nada a ver. Foi quando o candidato a vice-presidente da República, João Pessoa, foi assassinado por um rival, né? Que diziam que queriam ocupar, na época, o Partido Republicano Paulista, mas que, na verdade, aconteceu o seguinte: houve a morte de João Pessoa, porém quem matou João Pessoa foi João Dantas, que era um rival político dele. E daí com isso se instaurou um conflito muito grande em São Paulo, e no dia 3 de outubro de 1930, e no dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, apoiado também na época pelos militares, ele chega ao poder. Ele tornou-se, não é, o presidente como um governo provisório. Ele foi empossado presidente por um governo provisório, e que mais tarde deveria ser convocada novas eleições. E aí se pôs fim à República do Café com Leite. E daí houve um governo de transição de 1930 a 34, onde de um lado estavam os militares responsáveis direto pelo golpe de 30,
mas que houve acordos, né, entre eles e Vargas para que alguns militares fossem nomeados prefeitos, governadores. Já também foi cobrada uma nova Constituição, uma nova Constituinte, que ele convocou, não é? E depois da nova Constituinte, algumas coisas foram colocadas, alguns benefícios, como férias remuneradas, descanso semanal, as horas de trabalho foram diminuídas para 8 horas, não é, de trabalho, e isso ia mantendo Getúlio Vargas no poder. E na próxima aula nós continuamos ainda sobre a Era Vargas, que tem muita coisa para se trabalhar sobre a Era Vargas, tá ok, pessoal? Gente, vou mandar para vocês um material de apoio e também uma atividade, e preciso que vocês mandem para mim essa atividade feita, bem respondida, tá bom? No mais, fiquem com Deus e até breve.